Marcos, se você quiser começar a apresentar, se já estiver pronto. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Luísa, Cássio, alunas e alunos, como vocês estão aí? Aqui está frio. Eu vou compartilhar minha minha tela. Deixa eu aproveitar aqui o bastão que o Cássio passou. Imaginar. Deixa eu testar. Vocês estão conseguindo visualizar, por favor? Sim. Eu não sei se eu coloco... Deixa eu tentar aqui, vocês estão perguntando. Eu vou diminuir a tela. Vocês estão vendo eu manusear aqui a tela ou não? Já está vendo a tela normal? Estamos vendo você mexendo na tela. Ótimo. Eu vou tentar fazer assim, ó, para eu conseguir vê-los. Acho que fica melhor a interação. No layout aqui. Vou tentar apresentar assim, deixa eu ver se eu consigo, porque qualquer coisa vai dar. Agora está a tela cheia, né? Tá certo? Tá a tela cheia? Sim, tela cheia. Perfeito, então vamos começar. Novamente é um prazer estar aqui, né, de novo com vocês, e hoje eu vou apresentar a minha filha e o meu filho mais novo. Em que sentido? Por meio dessa pesquisa, desse estudo de caso, desse levantamento de dados secundários, que eu adentrei no mundo de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde de classe B, do grupo B, né? E foi em meados de 2010, 2011, e que eu comecei minha especialização. E aí eu vou apresentar para vocês um pouco do estudo de caso na época que a gente achou interessante compartilhar com vocês, porque acreditamos que muitos alunos e alunas enfrentam essas inquietudes, esses desafios para o gerenciamento de resíduos químicos, né, oriundos de laboratórios de ensino e pesquisa, né? No caso, essa apresentação também será voltada no estudo de caso aplicado em universidades, né, internacionais e nacionais. Eu vou dar ênfase um pouco mais nas universidades internacionais, né, em 2 universidades internacionais, mas eu falarei um pouquinho brevemente, bem brevemente, das universidades nacionais que eu efetuei o estudo no meu mestrado. Então, o intuito agora dessa parte da aula é apresentar alguns resultados na época do estudo, que foi meu primeiro estudo relacionado a gerenciamento de resíduos químicos oriundos de laboratórios de ensino e pesquisa em universidades. E como que foi um método, mas o que nós propusemos na época foi justamente estabelecer uma análise transversal do gerenciamento de resíduos químicos implementados em cada universidade estudada. Então, eu fiz um levantamento de 20 planos de gerenciamento de resíduos sólidos, químicos no caso, desculpa, de universidades internacionais. E aí, depois dessa seleção, né, houve a segregação em 4 universidades. Por conta do tempo, eu vou me limitar a 2 universidades, né, uma dos Estados Unidos e a outra do Chile. Mas esse estudo foi realizado em 4 universidades. Então, o que me chamou a atenção? Por que resíduos químicos? O que mais chamou a atenção é justamente seu caráter perigoso, a sua periculosidade e os efeitos deletérios quando não gerenciados de forma correta, ou ambientalmente correta e sustentável, esses resíduos químicos oriundos de laboratórios podem gerar. Então, tanto o risco à qualidade ambiental quanto à saúde humana. E me chamou muita atenção. Eu trabalho na Unifesp desde 2006
Na verdade, o fator determinante assim que motivou esse estudo, além desses efeitos deletérios todos e a questão dos riscos associados aos resíduos químicos, era justamente o passivo ambiental que na época a Unifesp tinha. O passivo ambiental que o Cássio falou agora há pouco, justamente no acúmulo de resíduos químicos líquidos ou sólidos em laboratórios, justamente resíduos líquidos sem identificação. Então, eu lembro uma vez que eu fui entregar algum documento, era novo, isso daí já faz 14 anos, eu fui entregar um documento num departamento da Unifesp, num laboratório, e aí eu entrei numa sala onde estava o docente, e eu vi uma série de bombonas, assim, uma série de frascos de vidro estocados, e eu perguntei, nossa, mas vocês sabem o que tem dentro desse vidro? Eles não sabiam que eu já estava terminando a faculdade de gestão ambiental. E eles falaram, para ser bem sincero, Marcos, a gente não faz ideia do que tem aqui. Então eu falei, meu Deus, para onde isso vai depois? Eu lembro que até uma pessoa, que não vem ao caso revelar o nome, falou, a gente joga no próprio encanamento, aqui na pia, e aí vai matar um pessoalzinho lá, uns peixes no Ibirapuera. Assim, eu achei tão infeliz o comentário, porque a Unifesp Campus São Paulo e também a reitoria agora estão bem próximos do Ibirapuera. Então, assim, isso em 2011 a gente via, e infelizmente não mudou em algumas universidades brasileiras e internacionais, essa preocupação, ou pelo menos essa forma meio jocosa ou negligente de se tratar o gerenciamento de resíduos químicos. Então, compartilhar um pouco com vocês, fazer essa retrospectiva do que me motivou a direcionar os meus estudos e adentrar nesse mundo de gerenciamento de resíduos químicos. Como o Cássio comentou agora há pouco, a Patrícia falou para a gente na terça-feira, tem essas resoluções que definem os resíduos químicos, né, do grupo B. Chamo atenção para vocês para essas definições aqui da União Europeia e da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né, EPA, que eles falam bastante, eles preconizam bastante sobre o caráter explosivo, inflamável, reativo, tóxico e carcinogênico que o resíduo químico tem, né? E também sobre o estado físico, você pega na EPA, eles falam muito do estado físico solo, líquido, gasoso e lamas. Atualmente, eu estou desenvolvendo minha tese, né, que eu estou estudando os resíduos químicos, né, técnicas, boas práticas de gerenciamento para resíduos químicos, no estado sólido e líquido. Né? Por quê? Porque nós podemos ver que ele pode ser encontrado tanto no estado gasoso, como o semissólido, lamas, né, que nos Estados Unidos eles acabam caracterizando. Falando desses 4 aspectos importantes, né, que a gente, por que a gente insiste em dizer sobre a inflamabilidade, a corrosividade, reatividade e toxicidade? Porque são justamente esses 4 aspectos que acabam desencadeando deflagrando uma série de impactos à saúde humana e à própria qualidade ambiental, quando esses tipos de resíduos, né, porque o grupo B são vários resíduos, mas os resíduos laboratoriais podem gerar quando mal dispostos ou destinados a algum local. Né? O meu caso, ele se pautou muito no estudo de caso múltiplo, que era, na verdade, analisar, que nem eu falei para vocês agora há pouco, de forma transversal, o gerenciamento de resíduos químicos oriundos de laboratórios de instituições de ensino superior. Né? Então, eu queria analisar o que cada faculdade, cada universidade, na instituição de ensino superior, implementava para o gerenciamento dos seus resíduos químicos laboratoriais. Nessa época, eu obtive uma dificuldade bem grande na questão de levantar os planos de gerenciamento de resíduos químicos no Brasil, porque a gente pode, se a gente for situar, né, relembrando a política de resíduos sólidos brasileira, ela foi sancionada em agosto de 2010.
Eu comecei a estudar no comecinho de 2011, então a política estava recém-sancionada e aprovada, e aquilo que eu observava nos planos de gerenciamento de resíduos em algumas universidades brasileiras era, na verdade, a replicação da lei. Então, na universidade, por exemplo, um exemplo, do Rio Grande do Sul, né? Eles preconizavam, eles citavam os preceitos legais, os ditames legais da lei, não falavam que, de fato, eles implementavam na sua instituição de ensino superior. Eu falei, poxa, eles estão replicando tanto na anterior, na RDC 306, e a Resolução CONAMA 358. Poxa, aí eu falei para o meu orientador, nós ficamos, né, também inquietos nesse sentido, porque como que você vai fazer um estudo de caso múltiplo comparando lei, né? E aí que vem o insight da minha parte de tentar fazer uma busca por planos de gerenciamento de resíduos químicos de universidades do exterior, né, internacionais. E aí fizemos, obviamente, uma revisão bibliográfica, né, nesses portais de busca, uma busca sistemática, empregando essas palavras, né, management, chemical waste, university, plano de manejo das substâncias e resíduos perigosos. Também eu reparava que nessa época, e até hoje, muitas universidades utilizam, pelo menos na nomenclatura inglesa, né, com os termos em inglês, né, utilizando o idioma inglês, chemical waste ou hazardous waste, né, resíduos perigosos. E aí que eu consegui levantar uma série de planos de gerenciamento de resíduos dessas universidades. E aí, por meio de critério de exclusão, nós fizemos a seleção de 4 planos. E aí fica a pergunta, para fazer uma análise transversal, comparativa, para estabelecer uma análise, um paralelismo, um paralelo entre os planos, eu tinha que saber o que eu ia comparar, né? E foi também nesse instante que nós utilizamos um método de comparação, pelo menos os itens de comparação que estão presentes no manual da Anvisa, para você elaborar e compor um plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Então, até me antecipando um pouco a aula que nós teremos adiante, né, subsequentemente, com a professora Maraísa, essas são as etapas básicas, né? Claro, nós podemos até inserirmos mais uma etapa aqui e acolá, mas o manual da Anvisa, ele postula essas etapas básicas para você elaborar um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. No caso, seria um plano de gerenciamento de serviços de resíduos de serviços de saúde do grupo B, né? Então, o que eu comparei em cada plano? Como que eles identificam, como eles segregam, como eles acondicionam, como eles coletam o seu resíduo químico, como eles armazenam, se fazem algum processo de tratamento ou não, como que é o transporte interno, como é o transporte externo, né? Como o transporte interno pode ser também categorizado como destinação, né? E programas de minimização de resíduos. Então, nessa época, nós já me defrontei com questões bem interessantes como o programa de minimização de resíduos, que nós vamos verificar adiante, que tem tudo a ver com a hierarquia de gerenciamento de resíduos, né? Ou seja, o Carlos comentou agora há pouco, antes de você gerar, é importante você diminuir, recusar, né, diminuir a geração. Então, eu já observei que havia muitas ações relativas à minimização, né? Como dizem lá em Alicante, na Espanha, o melhor resíduo é aquele que não é gerado, né? Então, porque aí você já livra uma série de problemas. Então, basicamente, esses foram os itens que eu utilizei para estabelecer a comparação entre os planos de gerenciamento de resíduos químicos. Primeira universidade que eu trago para vocês é em Illinois, nos Estados Unidos, né, situado nessas 2 cidades gêmeas, Urbana e Champaign, e fundada em 1897. Né? Na época, o seu plano de gerenciamento de resíduos químicos ele foi elaborado pela divisão Division Research Safety, uma divisão muito relativa à segurança laboratorial.
segurança em pesquisas, né? E ele estava, né, na época, a configuração segmentada em 10 capítulos. Bem interessante trazer para vocês, me vem várias lembranças aqui, bem bacanas e gratificantes, porque na época era difícil entender a linguagem que os estadunidenses às vezes utilizam, a forma como eles estruturam os seus documentos, que eles fazem uma série de citações. Às vezes ele está falando de uma coisa e aí já cita com um link, por exemplo, ele está falando de coleta, o resíduo químico tem que ser coletado conforme a identificação tal. Ele já te passa um link para você voltar para a identificação. E aí, às vezes, não era uma leitura linear, né, homogênea, era uma leitura que você estava lendo um tópico que te levava para outro tópico, ia para outro tópico. Então, no início, até para entender mais ou menos a forma como eles configuram os seus, pelo menos em Illinois, eles engendraram, né, o seu plano de gerenciamento de resíduos químicos. No comecinho foi um pouquinho difícil, mas aí depois, quando eu assimilei, a coisa começou a fluir de uma forma bem interessante, né? Eu falo, por que eu falo plano de gerenciamento de resíduos químicos? Porque, para facilitar, então, entende-se como plano de gerenciamento de resíduos químicos, um plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde do grupo B, né? Então, para não falar plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde do grupo B, eu abrevio como um plano de gerenciamento de resíduos químicos, que é um plano voltado basicamente para resíduos químicos. Falando mais, naquela época e até atualmente, quando eu revisitei esse material, a identificação ainda é feita levando-se em consideração aquelas 4 características que eu comentei para vocês outrora: toxicidade, reatividade, inflamabilidade e corrosividade, né? Então, eu não consegui, pelo menos na época, 2011, hoje já há várias universidades brasileiras, né, claro, falarei adiante. Não havia, melhor dizendo, universidades que respeitavam, ou pelo menos citavam uma forma de rotulagem e identificação dos seus resíduos químicos. Então, nessa universidade eu já achei essas 4 características interessantes. Por quê? Porque remete à questão da incompatibilidade química. Então, eu vou identificar por grupos, justamente para evitar o acondicionamento do resíduo no mesmo recipiente, no mesmo contenedor, né, como os espanhóis, os chilenos falam, os contenedores. Então, você identificando, você já vai saber separar por classes, grupos, né, que nem o Caso comentou agora há pouco, e a Patrícia também explicitou brilhantemente na terça-feira a importância da identificação, porque você, realizando uma boa identificação, obviamente você vai fazer uma boa segregação, né? Então, a segregação na Illinois era promovida por uma espécie de formulário chain track, que eles denominaram, né? Que é um formulário muito importante, por quê? Porque você vai listar todos esses dados, como local de geração, quem gerou, a data de geração, o composto que foi gerado, o tipo de composto, o nome do composto, né? Os pictogramas, todos, né? Se você for pegar a própria forma de identificação GHS, então a identificação e segregação são etapas irmãs, uma depende da outra. Se você não efetuar uma identificação correta e, obviamente, uma segregação correta, você já você compromete todas as etapas subsequentes, né? Porque são os alicerces, saber de onde veio e saber identificar e segregar da forma certa. Porque não só para os resíduos químicos, mas todos os resíduos sólidos, se não forem realizadas a identificação e a segregação de forma correta, você compromete as outras etapas. Em Illinois, uma forma que eu achei muito também peculiar, interessante de trazer para vocês, que já na época eles já separavam seus resíduos de acordo de resíduos químicos sólidos perigosos, resíduos químicos líquidos perigosos, sólidos não perigosos, líquidos não perigosos, né? Resíduo de vidro de laboratório contaminado, não contaminado. Então já havia uma segregação bem peculiar e bem exigente para a época. O que eles levavam, os elementos de importância, o que eles enfatizavam, por que de fazer uma boa segregação? Justamente para você prevenir acidentes
laborais, né? Reações indesejáveis, prevenir contaminações no meio ambiente, minimizar a quantidade de resíduos químicos gerados. E você fazendo a segregação, realizando a segregação de forma correta, você também diminui o gasto, né, o dispêndio com o gerenciamento de resíduos, né? Verificamos na aula anterior que quando nós não segregamos determinados resíduos e deixamos nos laboratórios estocados como passivo, né, aquele resíduo que está lá, que não tem identificação e está lá há algum tempo, nós verificamos na aula anterior o gasto que é realizado para efetuarmos uma checagem daquilo, qual elemento químico, para sabermos qual elemento químico está naquela bombona ou aquele frasco de vidro. Quando você faz a segregação correta, você já está antecipando esse gasto desnecessário, né? Você está evitando de gastar desnecessariamente. E evitando, obviamente, toda essa questão também de reações indesejáveis, né? Incompatibilidade química entre os componentes. O acondicionamento, também um fator interessante. Eles respeitavam a incompatibilidade química dos elementos e separavam de acordo com as suas características físico-químicas, suas propriedades físico-químicas. Então, ácido com ácido, base com base, oxidante, inflamáveis, reativos e outros. É uma característica muito interessante, já de, vamos dizer assim, de vanguarda na época, né? E a coleta, ela era realizada mediante a apresentação do formulário preenchido. Então, se você não tivesse o Team Track preenchido devidamente, corretamente, não era efetuada a coleta interna. Então, o responsável por aquele resíduo, o gerador daquele resíduo químico, ele tinha, né, a obrigação, e ainda tem a obrigação, de preencher corretamente o seu formulário, ou seja, identificar corretamente o resíduo gerado. Por exemplo, o armazenamento também era destinado para uma seção especial, né? E aí, obviamente, com funcionários devidamente treinados, autorizados, né? Havia também o monitoramento do local, para ver se não teve algum extravasamento, algum derramamento acidental, né? Chamando a atenção também, treinamento. Treinamento é importantíssimo, né? Às vezes a gente acaba designando um servidor, uma servidora, um funcionário, uma funcionária, nesse quesito de armazenamento ou transporte, e ele às vezes não tem, ou elas eles não têm o devido treinamento. Né? Então, essa questão do treinamento, porque a gente está lidando com um resíduo extremamente perigoso, né? Então, tanto o resíduo químico, quanto também o resíduo potencialmente infectante, é importante também essa parte de treinamento do corpo funcional, né, no gerenciamento desse tipo de resíduo, tanto na geração e nas etapas subsequentes. E na época eles já comentavam, já preconizavam sobre formas de tratamento, né, essa neutralização elementar, né, ou seja, eles buscavam a priori neutralizar ou diminuir a toxicidade e periculosidade dos resíduos químicos, já na fonte geradora, né? Então, outro aspecto também muito interessante para trazer para vocês. Então, essa questão do tratamento, muitas vezes, para algumas pessoas podem ser um gasto, mas não, pode ser um investimento, que você está tratando aqui para diminuir o gasto com os resíduos químicos, né? Com o tratamento, com o transporte do seu resíduo químico para uma outra empresa. Então, às vezes, efetuando um tratamento simples, já na fonte de geração, você economiza muito lá na frente, né? E outra questão muito interessante, programas de minimização de resíduos. Lá que eu falei, o melhor resíduo é aquele que não se gera. Então, tem uma série de programas, a Illinois, né, a Universidade lá dos Estados Unidos, voltados justamente para você diminuir a geração de resíduos na sua fonte geradora, né, cujos princípios são redução da fonte geradora, tratamento e reciclagem. Falando ainda um pouco do tratamento, programa de emergência e prevenção de acidentes, né, também já era incorporado no plano de gerenciamento de resíduos químicos da universidade. Então, se acontecer um determinado acidente, contactar esse setor do MedCAD, né? Então, assim, você já tem uma preocupação também com eventuais acidentes laborais, até porque nós estamos lidando com um resíduo perigoso.
Os programas, citando para vocês aqui alguns programas de minimização, que eu achei muito interessante na época, 101 maneiras de se reduzir resíduos perigosos em laboratório, alternativas para o mercúrio. Então, já naquela época já havia uma preocupação, é claro, com o Acordo de Minamata, né, com a diminuição da utilização do mercúrio pelos países signatários, já havia uma preocupação de se eliminar a utilização do mercúrio em experimentos. Até porque o mercúrio também ele gera uma série de especificidades, né, para o seu tratamento pós-geração. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas, não sei se vocês conseguem observar, isso daqui é uma relíquia. Se você procurar hoje em dia, dificilmente você consegue encontrar esse documento das 101 maneiras, né, de se reduzir os resíduos perigosos, hazardous, está vendo aqui? Perigosos em laboratório. Né? Então, esse manual é bem interessante, prático, e ele já dá uma noção bacana para vocês. Né? Outra forma, no próprio manual, ele comenta aqui, ele acaba também norteando a substituição de alguns materiais perigosos por outros menos perigosos. Então, o benzeno pelo álcool, né? O formaldeído pelo etanol. Então, é muito interessante essa questão, porque além de você minimizar a geração do seu resíduo perigoso, você também substitui e diminui a geração, substitui elementos perigosos por outros. Então, você diminui e substitui. Né? Tem muito a ver com o termo que eu falarei com vocês daqui a pouco, que é aquele da hierarquia de resíduos, né, de gerenciamento de resíduos. Tem muito a ver também com a economia circular, né? Porque a economia circular, ela quer utilizar o resíduo, ela já diminui na fonte, né? Eu estou falando brevemente, em termos bem abrangentes, já vai diminuir na fonte a quantidade de resíduo gerado. Vai diminuir na fonte, né? Preconiza a diminuição na fonte de resíduos perigosos. Né? Eu posso reduzir esse resíduo perigoso? Quanto que eu posso reduzir? Né? Já na fonte. Né? Então, a gente vai ver, logo nessa época já se observava esses conceitos. Menos é mais, né? Que serve para resíduo, serve também para roupa, né? Muitas pessoas falam que menos é mais, mas serve para resíduo também. Então, quanto menor for a quantidade de resíduos químicos perigosos ou resíduos químicos em geral gerados, melhor será o gerenciamento. Porque quanto menos eu tiver para gerenciar, menos problemas. Maneiras de se reduzir, alternativas para o mercúrio. Esse manual é bem interessante também, que é da Dinamarca, né, da Agência de Meio Ambiente, de Proteção Ambiental da Dinamarca, né, esse que está aqui na esquerda. Formas de você substituir o mercúrio por outros componentes químicos. Né. Isso é bem interessante, porque você está falando, vamos diminuir, mas como que nós vamos diminuir? Aqui nós temos as alternativas. Então, já o docente, o aluno, né, o próprio discente, ele já na formação, ele já vai ter esse cuidado de se utilizar bem menos esse resíduo químico perigoso. Né? Então, que não tinha falado para vocês outrora, tudo isso que eu falei agora para vocês tem muito uma correlação direta com a hierarquia de resíduos. Então, você vai visar a redução na fonte, a reutilização, a reciclagem, o tratamento. E essas outras formas são a que nós menos gostaríamos de utilizar, porque gera, consequentemente, um impacto maior ao meio ambiente. Tanto a questão da incineração, você tem todo um cuidado para não gerar gases, né? Material particulado. Na disposição final, você quer diminuir o máximo de rejeitos ou resíduos perigosos destinados ao próprio aterro de classe 1 para resíduos perigosos. Então, você tem que priorizar sempre essas 3 primeiras etapas, né? Buscando a valorização do resíduo, que você vai buscar segregar, identificar o resíduo, acondicionar de forma correta para reutilizá-lo ou reciclá-lo, né? Ou melhor ainda, você vai valorizar também com vistas de reduzir na geração. Então, fazendo um paralelo, todas essas técnicas de Illinois acaba tendo uma consonância com a escala de Lansing ou a hierarquia de resíduos. Vou falar um pouco de uma universidade do Chile, Concepción, no campus Concepción, né? A Universidade do Chile
Nós, às vezes, falamos, nossa, mas aqui na América Latina só temos problemas, só temos... Não, nós temos várias, na época eu encontrei, né, vários exemplos muito bons de universidades, tanto no Chile como em Colômbia, na Colômbia também, na Universidade Nacional da Colômbia, eu deixo como indicação para vocês, se vocês puderem entrar no site deles, tem muito material interessante para gerenciamento de resíduos, tanto os químicos e outros tipos de resíduos. Na época, nós estudamos essa Universidade do Chile, Concepción. O plano já estava vigente desde 2005, então nós já partimos do pressuposto que, infelizmente, muitas universidades brasileiras não têm um plano de gerenciamento de resíduos. Desde 2005, lá no Chile, você já tinha esse plano. Então, o que quer dizer isso? A cada ano ou a cada 2 anos, né, dependendo da periodicidade de revisão, o plano ele vai se aperfeiçoando. Então, imagine, nós temos 15 anos de geração desse plano. Obviamente, depois que eu revisitei, o plano ele vem sofrendo, né, ao longo dos anos, uma série de atualizações e aperfeiçoamentos. Então, também acaba sendo um plano de referência para quem quiser elaborar um plano na sua própria universidade ou no seu em algum outro estabelecimento gerador de resíduos químicos. É importante dar uma olhadinha lá também na concessão. A identificação, baseado no próprio decreto interno deles, que é esse decreto 148 de 2003, que também levava em consideração a periculosidade do resíduo, né, a incompatibilidade química do resíduo, então também já era uma atenção de vanguarda. Falando brevemente, olha como eles acondicionavam os resíduos químicos oriundos de laboratórios de ensino e pesquisa. Isso daqui que nós estamos comentando de passivo, ó. Isso é um passivo ambiental. Vocês podem observar aqui. Muitos resíduos químicos, muitos não identificados, com a identificação danificada ou rasurada, ou com dificuldade de visualização, acondicionados de forma incorreta. Então, onde estava aqui a incompatibilidade química? Não, eles acondicionavam com o primeiro frasco, o primeiro contenedor que eles viam à frente. Isso é bem interessante, sabe, pessoal? Nós sempre, pelo menos, eu acabo dando muita dica para as pessoas sempre tirarem fotos, né, dos cenários, do começo. Você vai começar a implementar um plano, é claro, antes de você começar a implementar um plano, tem todo um projeto de planejamento, de reuniões, de grupo de trabalho, né, elaboração de GTs, você vai fazer o diagnóstico, o inventário, que o Cássio comentou agora há pouco. Então, quando você estiver efetuando essa fase de inventário, diagnóstico da situação, é interessante tirar foto. Porque ao tirar foto, vocês vão poder depois comparar com o cenário T0 e o TX, né, que era anteriormente e o que está vigente agora. Então, nós saímos de um T0, um momento anterior complicado, e depois eles modificaram, né, eles padronizaram, passaram a padronizar. Esse é um exemplo, né, de um frasco contenedor para o acondicionamento do resíduo químico. Então, você vê, é bem interessante vocês efetuarem essa comparação. A coleta feita por esse carro, todo equipado, muito também inovador, porque tem muitas universidades que, infelizmente, não têm, às vezes, a verba necessária para você comprar um veículo adequado, com essa capacidade de mais de 1.200 toneladas, né, uma cabine de repartição entre os resíduos químicos, observando também a incompatibilidade química de cada um. Né, então, essa universidade tem. Olha como eles armazenavam os resíduos químicos deles. Olha, isso daqui é o caos, é o retrato do caos, uma situação extremamente caótica, porque é um local que não tinha nenhuma cobertura, então estava sujeito à própria ação da chuva, da pluviosidade, que poderia também misturar com esses resíduos e gerar uma reação em cadeia. Podia percolar no solo também, o resíduo percolar o quê? Infiltrar no solo, contaminando o solo e, consequentemente, contaminando o lençol freático. Né? Então, olha como era a situação em Concepción. Também, olha como eles eram armazenados aqui num espaço não identificado, também com vários resíduos acondicionados de forma incorreta e, consequentemente, armazenados de forma incorreta,
já no chão, né? Lembra que a Patrícia comentou que tem que ter uma superfície que faça a separação do resíduo com o solo, né? Com o chão. Aqui nós estamos vendo que está um emaranhado de frascos. Olha como que ficou, né? Eles construíram um abrigo externo para resíduos químicos. Então, quando você vai ler um documento e ver o antes e o depois, realmente impressiona. Ó, tá vendo? Ó, os pictogramas aqui que nós falamos agora há pouco, né? Que foi falado agora há pouco. Então, separar por classes de risco, né? Muito interessante. Olha a diferença, ó, o antes e o depois. Maravilhoso, né? Evolução de um plano, de um projeto. Tipos de tratamento. Na época não havia uma série de tratamentos mais específicos. Então, também eles buscavam, basicamente, a neutralização de resíduos tóxicos, perigosos, né, químicos, e a precipitação, né, de metais pesados, no caso. Então, eram essas duas formas utilizadas de tratamento. Utilizavam também para aproveitamento energético, bem interessante. Ó, muitos resíduos eram encaminhados para a fábrica de cimento, né? Esse Hidronor Chile SA acaba sendo uma fábrica que faz a incineração dos resíduos, mas chama atenção que o reaproveitamento do resíduo em fábrica de cimento. Então, essa daqui é a reutilização, que é bem melhor do que a reciclagem, porque a reutilização você não precisa modificar todo o aspecto físico-químico, passar o resíduo por tratamento, despender energia, outros insumos. Não, a reutilização você encaminha para uma outra finalidade, então o resíduo não tem mais o caráter de resíduo, e sim de insumo, né? Também tem muito a ver com a economia circular, que trata o resíduo como insumo, não como material descartável. Programas também de emergência e prevenção de acidentes, na época também acabava tendo essa finalidade de se reduzir e prevenir acidentes laborais, né? Com 3 níveis de alerta, achei bem interessante também. Então, eu mostrei para vocês 2 exemplos de universidades estrangeiras, né, internacionais. Por meio desse estudo, eu pude agregar um certo conhecimento para dar o próximo passo, né? Ascender na questão acadêmica. Então, no meu mestrado, eu saí de uma época onde eu elaborei essa pesquisa na minha especialização, e aí eu já estava com um olhar um pouco mais diferenciado para voltar para o Brasil, né? Voltar os olhos para o Brasil. Então, no mestrado, nós procuramos, de uma forma muito parecida, mas, é claro, mais abrangente e mais detalhada, fazer uma análise transversal de 4 universidades. 3, na verdade, né? No Instituto de Química da USP, 2 institutos de Química da USP, uma Exalc, Piracicaba, outro Instituto de Química onde a querida Patrícia trabalha, e o Instituto de Química da Unicamp e a Unifesp Diadema. Tá? Falarei brevemente dessas 4 comparações. Então, esse meu primeiro estudo foi desenvolvido em 2011, o do meu mestrado já foi desenvolvido em 2015, 2016. Então, esse período, houve um tempo onde as próprias universidades brasileiras passaram a investir, começaram a evoluir no seu gerenciamento de resíduos químicos. Então, o que foi possível, né, estabelecer nessa minha pesquisa da dissertação, essa análise transversal dessas 3 universidades, USP, Unicamp e Unifesp. Como que eu estabeleci a análise transversal? Também me pautando naqueles tópicos de identificação, segregação, acondicionamento, transporte, armazenamento, coleta externa, armazenamento externo, planos de prevenção de acidentes, educação ambiental, tratamento. Eu também utilizei aqueles tópicos, né, básicos do manual da Anvisa, ou até mesmo também do plano da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem, né, os elementos mínimos e necessários para uma elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos,
Em cada tópico eu me pautei. Se na identificação eles estavam ótimos, serviam como referência, ou seja, a Unicamp está uma referência na identificação do seu tipo de resíduo. A própria Unifesp está satisfatória, está boa, mas ainda faltam vários itens importantes. Semi-satisfatório, então seria 50% mais ou menos, né, de itens importantes que devem ter na própria identificação de algum resíduo. E insatisfatório, 1 ou 2 itens de 10. Né? Então, referência, você tem 8, 9 itens de 10 que você utiliza para sua identificação. Satisfatório, 7, 6. Semi-satisfatório, 5. Insatisfatório, abaixo de 5 itens. Né? Dando um exemplo para vocês. E aí, só trazendo o quadro comparativo, falando aqui brevemente, vocês podem observar aqui que a maioria está como referência ou satisfatória, né? Tem um plano de gerenciamento de resíduos químicos implementado, né? Então, se vocês puderem pesquisar o plano da Exalc, do Instituto de Química do Butantan e do Instituto de Química da Unicamp, são planos maravilhosos, né? Você pode... claro que eles sofrem uma série de revisões, então às vezes você pode ter uma dificuldade de acessar um plano ou outro, mas são planos que você, mesmo às vezes não indo ao local, indo em loco, ainda, sobretudo agora em época de pandemia, você já tem por meio dessa análise transversal, você lendo vários planos ao mesmo tempo, você já consegue constituir uma abordagem, uma noção ampla, holística, o que cada um implementa. Então, você pode utilizar, nossa, na Exalc tem uma coisa interessante que eu posso utilizar aqui na minha universidade. A Unicamp também tem um aspecto importante que vai ser bom a gente utilizar aqui. Ou a Unifesp tem algo interessante que a gente pode aperfeiçoar um pouco aqui ou adaptar para se tornar mais execuível. É muito interessante essa análise transversal. Então, aqui são os níveis, né, que eu estabeleci como referência, satisfatório, semi-satisfatório e insatisfatório. Olha o processo de identificação. A maioria ou está em referência ou satisfatório. A segregação, semi-satisfatório em alguns pontos da Unifesp. Insatisfatório, às vezes, no armazenamento. A gente ainda enfrenta dificuldades também no armazenamento interno e externo. A RDC 222 de 2018, ela acaba sendo mais flexível, falando para vocês já de uma análise um pouco mais crítica. Ela é um pouco mais flexível ao armazenamento do laboratório, dependendo do volume de resíduos químicos. Isso daí eu já olho também com temeridade, porque se nós aplicarmos o princípio da precaução e da prevenção, mais da prevenção, né, porque nós sabemos que esses resíduos já são perigosos e são potencialmente geradores de impactos, você às vezes, aglutinando um determinado volume de resíduos, você pode gerar uma reação ali, você pode gerar um acidente. Né? Então, nós temos muitos desafios no que tange ao armazenamento interno dos resíduos. E, obviamente, às vezes também na própria segregação. Muitos resíduos que podem ser utilizados como insumos em outras atividades, ou às vezes muitos resíduos que podem ser submetidos a algum tratamento simples de evaporação, e diminuindo, consequentemente, o gasto, né, com a locomoção, com a captação desse resíduo, às vezes a gente não efetua. Né? Então, muitas universidades brasileiras desperdiçam essa oportunidade na diminuição do tratamento ou com a diminuição de gastos, né, com o gerenciamento de resíduos químicos. E ainda, voltando a dizer, nós vivemos um cenário, já não é de hoje, já mais ou menos desde 2013, 2014, um cenário de cortes monumentais de verbas para as instituições de ensino superior públicas no Brasil. Né? Então, imagine o desafio para o gestor e para a gestora de uma universidade se não se atenta a implementar formas corretas e alternativas criativas para o gerenciamento do seu resíduo químico. Isso que a gente está trazendo para vocês no curso, dos objetivos não é só também a elaboração técnica de um plano de gerenciamento de resíduos químicos ou plano de gerenciamento de resíduos sólidos, é observar a oportunidade que você possa ter de diminuir os gastos com o seu resíduo químico, nesse caso da aula de hoje. E, obviamente, diminuir também a possibilidade de risco
laboral e também risco de acidentes ambientais. Aqui é o exemplo de um abrigo externo do Instituto de Química da Unicamp. Não sei se está muito visível para vocês essa planta baixa, mas vocês podem, né, verificar lá no próprio site, eles disponibilizam. Outra questão interessante, disponibilização do plano, acesso público, né? Muitas universidades públicas não disponibilizam, né? O que acaba não sendo uma conformidade, porque nós temos a lei de acesso à informação já vigente, se não me engano, desde 2012, e depois eu posso até falar a época que ela foi sancionada, que justamente o que ela versa? Ela postula que instituição pública e autarquias públicas, elas devem disponibilizar documentos importantes, e o plano de gerenciamento de resíduo químico é um documento importante, o que a Unicamp, e a Unifesp, a USP, fazem, né? A Unifesp, é claro, nós estamos em vários campi fazendo o término, né, terminando os nossos planos de gerenciamento de resíduos, e serão disponibilizados. Então, eu estou trazendo para vocês muito dessas informações justamente porque houve a disponibilização pública desses documentos. Falando mais sobre o sistema de tratamento, poxa, na Unifesp nós ainda não temos um sistema de tratamento mais insertivo, mais estruturado, né? Em contrapartida, na Exalc e no Butantan, a Patrícia falou um pouco, né, a respeito sobre o Butantan, na USP Butantan, temos o estresse, tem várias formas de tratamento do seu resíduo, e o próprio na Unicamp tem a planta piloto, também, que eles tratam seu resíduo. O LRQ, né, o Laboratório de Resíduos Químicos da Exalc, nós estamos vendo ao longo do curso, nessas aulas, a importância de se efetuar o tratamento dos resíduos químicos. Programas de educação ambiental, muito importante também, né? É importante porque você tem que trazer a responsabilidade compartilhada do resíduo químico gerado. Então, o discente e o docente que geram esse tipo de resíduo químico perigoso, ele tem que entender a importância, tanto no processo antes de identificar, eu posso minimizar? Isso daí você já está adotando a responsabilidade compartilhada. Então eu posso minimizar. Então, puxa, eu poderia utilizar 200 ml, agora estou usando 10 ml, por exemplo. Eu agora estou fazendo a segregação correta, estou fazendo a identificação correta. Tem esses termos de adesão na própria Exalc que também são interessantíssimos. O pesquisador e o aluno, eles se comprometem a dar a destinação correta do resíduo químico em seu experimento. Então, terminou, agora eu passo o bastão para outro se vira. Não, se vira. Eu vou terminar e passar da forma adequada e ambientalmente correta para o outro profissional, no caso de limpeza, retirar o meu resíduo de forma que não tenha tanta periculosidade. Pessoal, poderia falar um pouco mais, né? Mas a priori é isso. É muito gratificante expor, né, fazer essa troca de experimentos com vocês, porque nós vimos que muita coisa pode ser implementada, muitas ações relacionadas ao plano de gerenciamento dos químicos podem ser implementados e não gera necessariamente um grande dispêndio, né, econômico. E foi muito interessante poder revisitar todo esse material e compartilhar com vocês.